todos e a todas, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Hoje estamos aqui no programa Refletindo com o Emmanuel e vamos conversar um pouquinho, rapidamente, sobre a lição 89. A gente ainda está no primeiro livro da série Fonte Viva, cujo título é Caminho, Verdade e Vida, e essa lição 89 é intitulada O Fracasso de Pedro. Vou ler a passagem do Evangelho, o comentário de Emmanuel e depois tecer alguns comentários muito brevemente. Então vamos lá, o fracasso de Pedro. A passagem do Evangelho diz o seguinte: E Pedro o seguiu de longe até o pátio do sumo sacerdote e, entrando, assentou-se entre os criados para ver o fim. Mateus capítulo 26, versículo 58. E o comentário de Emmanuel é o seguinte: o fracasso, como qualquer êxito, tem suas causas positivas. A negação de Pedro sempre constitui assunto de palpitante interesse nas comunidades do cristianismo. Enquadrar-se-ia a queda moral do generoso amigo do mestre num plano de fatalidade? Por que se negaria Simão a cooperar com o Senhor em minutos tão difíceis? Útil nesse particular é o exame de sua invigilância. O fracasso do amoroso pescador reside aí dentro, na desatenção para com as advertências recebidas. Grande número de discípulos modernos participam das mesmas negações em razão de continuarem desatendendo. Informa o Evangelho que, naquela hora de trabalhos supremos, Simão Pedro seguia o mestre de longe, ficou no pátio do sumo sacerdote e assentou-se entre os criados deste para ver o fim. Leitura cuidadosa do texto esclarece-nos o entendimento e reconhecemos que, ainda hoje, muitos amigos do Evangelho prosseguem caindo em suas aspirações e esperanças por acompanharem o Cristo à distância, receosos de perderem gratificações imediatistas. Quando chamados a testemunho importante, demoram-se nas vizinhanças da arena de lutas redentoras, entre os servos das convenções utilitaristas, assestando binóculos de exame, a fim de observarem como será o fim dos serviços alheios. Todos os aprendizes, nessas condições, naturalmente fracassarão e chorarão amargamente. Essa é uma daquelas lições da série Fonte Viva que, na realidade, dispensa comentários. Mas nosso objetivo aqui é que a gente tente elucidar um pouquinho mais e um dos meus objetivos particulares aqui é tentar fazer cada vez mais a relação com a nossa vida cotidiana. Então, para a gente começar a entender essa lição, a gente precisa lembrar quem é Pedro. Quem foi Pedro? Pedro foi aquele que negou Jesus 3 vezes durante os acontecimentos. E por que Emmanuel fala das advertências recebidas? Porque Jesus falou para Pedro antes: você vai me negar 3 vezes, eu serei negado 3 vezes. Ele avisou os discípulos antes de tudo acontecer. E Pedro negou 3 vezes quando lhe perguntaram se ele conhecia Jesus, se ele era amigo de Jesus, qual que era a relação dele com Jesus. E ele dizia: não conheço, não tenho relação. Então esse foi Pedro. Mas quando a gente começa a estudar o Espiritismo, começa a entender Pedro, a gente percebe que na verdade nós somos Pedro. Pedro não é mais uma figura, e isso para mim é muito interessante do Espiritismo, porque o Espiritismo, a gente fala muito aqui no centro de desprender Jesus da cruz, mas a gente não faz isso só com Jesus, de nos aproximar dele, né? A série psicológica da Joana tem esse grande intuito, mas também a gente traz os outros grandes personagens históricos para mais perto e percebe que, na verdade, nós temos muito do que eles fizeram lá atrás, nós ainda temos aqui dentro de nós. E aí nós somos Pedro, porque o que Emmanuel está nos dizendo nessa lição é: a gente também nega Jesus, a gente também nega, assim como Pedro fez. Mas de todo fracasso
tem causas positivas. Essa é a frase que começa o comentário de Emmanuel. Ele diz: o fracasso, como qualquer êxito, tem suas causas positivas. Por quê? Porque no fracasso, nos nossos erros, nas nossas quedas, é que a gente pode parar e analisar e observar o que aconteceu. Por que eu cheguei nesse erro? O que me levou aqui? O que eu poderia ter feito de diferente? O que eu posso mudar e o que eu preciso mudar? Então, o fracasso, ele também vem para nos ensinar algo. Um dos psicólogos que estuda o desenvolvimento humano, ele fala que os momentos de crise, ele é também um momento de crescimento. É paradoxal. Mas quando a gente está em crise, a gente tem a oportunidade de crescer, de sair do outro lado e se desenvolvendo. E não é diferente com o fracasso, com o erro. E o que acontece? O que aconteceu com Pedro, então? Vamos a gente olhar esse tal desse fracasso de Pedro. É o exame da invigilância. Isso que Emmanuel nos traz de aprendizado. Que é necessário a gente fazer um exame dessa invigilância. O que é a invigilância? Ele coloca de forma muito expressa: desatenção para com as advertências recebidas. Jesus tinha avisado. Eles estavam cientes, eles estavam avisados, mas ficaram desatentos. E quantas vezes a gente não faz isso no dia a dia? Por uma revolta, por uma raiva, por um querer dizer: você não manda em mim, quem é você para dizer que isso vai acontecer comigo? A gente costuma fazer muito isso na adolescência, quando os nossos pais vêm dizer: olha, essa companhia não é muito interessante, olha, você precisa estudar mais, as suas notas não estão boas. E a gente, naquela revolta de adolescente, de que acha que sabe tudo, costuma dizer: o que meu pai sabe? O que minha mãe tá dizendo? Eu sei mais, eu sei da minha vida. A questão é que a gente faz isso de forma explícita na adolescência, mas existem muitos adultos cronologicamente, mas com esse adolescente interno gritando aí dentro. E quando chega um amigo para dar um conselho, para dar uma advertência, para dar um puxão de orelha, que é função de amigo, a gente coloca essa armadura, esse traje de eu sei mais e fico desatento às advertências que me vão sendo feitas. Isso no nosso dia a dia. Agora, se a gente pega num quesito religião, quantas advertências a gente não recebe dentro das nossas religiões, dentro do centro espírita, dentro das obras que a gente tem? A gente tem uma infinidade de obras espíritas que vêm nos ensinar, que vêm nos advertir de caminhos, de comportamentos, de pensamentos, mas que a gente não está trazendo atenção. A gente lê: muito bem, nossa, que linda essa passagem, que lindo esse comentário de Emmanuel, eu fecho o livro, vida que segue, e não penso mais naquilo. Eu estou desatenta. E aí a invigilância começa a acontecer. E dentro da invigilância, a gente erra, a gente cai, a gente tem um fracasso. Como Pedro. Depois, um parágrafo muito interessante de Emmanuel, ele fala assim: grande número de discípulos modernos participam das mesmas negações, em razão de continuarem desatendendo. Então, exatamente isso que eu falei. E o que eu acho interessante nesse parágrafo de Emmanuel? Discípulos modernos. Quem são os discípulos modernos? Somos nós. Somos nós. A gente tem os discípulos lá que conviveram com Jesus, mas a gente continua. Esse legado de Jesus está continuando. E quem que tem que continuar esse legado? A gente. Então, nós somos os discípulos modernos e estamos desatentos. Caminhando, Emmanuel faz então a relação de o que é esse também estar desatento. Ele nos joga em um lugar de acompanhar Cristo de longe. E aqui eu quero ler também esse trecho porque ele ficou muito interessante. Emmanuel diz: ainda hoje, muitos amigos do Evangelho, nós, prosseguem caindo em suas aspirações e esperanças por acompanharem o Cristo à distância, receosos de perderem gratificações imediatistas. E aqui é forte, porque estamos encarnados, certo? Matéria. Matéria. E a gente sabe, se você está acompanhando os nossos vídeos desde o começo, a gente já falou isso diversas vezes, se você está nos nossos estudos, você também sabe que isso acontece, que
a matéria, quando a gente encarna, a gente tem uma tendência a gente se afasta do espiritual e cair nessa ilusão da matéria e cair nessa sedução até em alguns momentos da matéria é fácil. E então, essas gratificações imediatistas que Emmanuel nos traz, a gente pode entender, pode fazer a leitura, evidente que podem ter outras leituras. A que eu tô fazendo aqui hoje é que essas gratificações imediatistas, elas estão muito relacionadas à vida material. Por quê? Eu quero a justiça material. Eu não tenho paciência, serenidade para esperar a justiça divina. Então eu quero essas recompensas aqui, agora, enquanto encarnada. Mas quando eu fico mais conectada a essas gratificações imediatistas, eu passo a acompanhar Cristo de longe. E aí é quando a gente é Pedro, que a gente nega. Então a gente não cita. Quando nos perguntam, a gente desconversa. Eu lembro que quando eu era pequena, o espiritismo ainda estava crescendo e as pessoas ainda tinham muito preconceito com o espiritismo. Então eu ficava meio assim de falar que eu era espírita. Mas olha só, né? Hoje isso já não acontece. Quando as pessoas até descobrem que eu sou, ficam sabendo que eu sou espírita, elas vêm me perguntar, a gente conversa. E isso é importante, porque quando eu me calo, eu enquanto cristã, e agora vamos ampliar, né? Não só os espíritas, mas enquanto cristã, se eu me calo e não falo de Cristo, não falo de Jesus, não falo dos ensinamentos, eu tô negando. Eu não tô levando esse legado dele para frente. Por quê? Eu posso estar muitas vezes preocupada com o que as outras pessoas vão falar, como que elas vão receber essa minha fala, como que elas vão me julgar enquanto cristã, enquanto espírita. E me silencio. E aqui a gente vira Pedro, mais uma vez. E Emmanuel fecha dizendo, todos os aprendizes nessas condições, olha a advertência. Então, que aqui é uma advertência que a gente precisa escutar. Todos os aprendizes nessas condições, naturalmente, fracassarão e chorarão amargamente. Emmanuel fecha assim, eu vou continuar um pouquinho para lembrar que fracassar, errar, cair não é algo determinante. E essa é uma das grandes belezas da doutrina espírita, porque ela vem nos mostrar o seguinte, olha, a vida não acaba, ela continua. Então, por um lado, você vai ter que assumir as consequências dos seus erros, das suas quedas. Por outro, você tem a chance de levantar e tentar de novo. Ainda em vida, é o ideal, é o mais aconselhável, né? A gente ganha encarnação, a gente vai... Quando a gente morrer, a gente já vai ter uns pontinhos a mais lá na nossa lista, mas nem sempre a gente acorda, a gente se atenta enquanto em vida. Então, mas a gente vai olhar para isso, a gente vai chorar, a gente vai se arrepender, a gente vai se ressentir e vai olhar e vai falar assim, beleza, e agora? Essa é uma das etapas mais difíceis enquanto espírito, né? A gente recebe... nas reuniões mediúnicas isso fica muito claro, muitas vezes um medo dos espíritos depois de errado, o que vai acontecer, das consequências, o que vai ter que lidar na encarnação seguinte, mas faz parte. Então se a gente se conecta com a doutrina espírita, fica mais leve, fica mais viável, a gente percebe que de fato dá pra gente levantar, se reorganizar e começar de novo. Essa é talvez uma das partes mais bonitas do espiritismo, de que o erro não é determinante. Não é porque eu errei aqui agora, esquece, cancela essa encarnação porque eu não vou fazer mais nada. Não, eu posso levantar. Assim como Pedro depois se redimiu e continuou a trilhar o seu caminho dentro do que era esperado, dentro do que era programado. Essas foram as reflexões de hoje. Espero que tenha contribuído de alguma forma e que a gente possa ficar atentos e atentas às advertências que a gente vem recebendo. Um bom dia, uma boa semana a todos vocês e a gente se vê no próximo encontro.